Pronto. Estamos aqui com o artista que fez esta borboleta maravilhosa aqui no meu espaço. Já há muito tempo, né, Lucas? Bastante tempo, né? Faz muito tempo. Eu acho que tem uns 3 anos, 2 anos. mais, talvez. Foi mais, né? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu conheci você acho que em 2019, por aí? Foi em 2019. 2018, 19. Uhum. Então, o Lucas França. Lucas França de Araújo. Tá com quantos anos agora? Eu estou com 23 anos. 23 anos. 23 Vem um pouquinho mais anos. para perto para ficar mais centrado a ler. Aqui. Bom, o Lucas morou conosco, né, aqui no nosso movimento de acolher jovens dos lares sociais, nessa transição dos 18 anos, quando eles têm que sair, né, tem que sair e bater as asas. Uhum. Me conte uma coisa, Lucas, como que você foi morar no lar social? Ele morou na Quatro Pinheiros, né? Antes da Quatro Pinheiro eu morei em outros lares também, né? Mas era casa de passagem, onde você ficava por alguns dias e aí eles decidiam através da audiência para onde você ia. E antes de tudo eu morava com meu pai, com minha avó, né? Até que ela chegou a falecer e eu tive que morar com a minha mãe. Com os meus 10 anos eu acabei conhecendo ela, né? Então vamos lá. Com que idade você conheceu a sua mãe? Isso, com 10 anos de idade. 10 anos. Então 10 anos ficou longe da mãe. Uhum. 10 anos longe dela, morando com minha avó. E aí, morando com minha mãe... O que fez ela não morar com você? Então, eu acho que quando ela me teve, a separação dos meus pais foi o que causou isso, eu acho. Porque ela não pôde mais cuidar de mim e acabou indo atrás do meu pai, que estava com a mãe dele, minha avó, né? E ela não podia mais criar, então ela decidiu dar eu pro meu pai. Mas meu pai também era um cara que não podia, também não tinha muitos juízes, era um moleque. E bem no fim, quem acabou cuidando de mim foi a minha avó. Que idade tinha o teu pai e tua mãe quando tiveram você? Eu acho que eu não sei, mas minha mãe foi bem nova mesmo. Ela acho que tinha o quê? Uns 14 anos, se não me engano. 14 anos. Essa é uma realidade nacional, né? Uhum. Meninas com 13, 14, 15 anos tendo bebê e não dão conta de cuidar. Bom, uma que são criança ainda, né? Uhum. Não consegue nem se cuidar, não se autoconhece e aí de repente tá com o bebê no colo, fica desesperada. Pois é. E aí meu pai acabou tipo abandonando ela, né? Mas deixando casa, deixando as coisas. Mas aí conforme a família dela foram tipo tirando as coisas dela, ela não tinha trabalho, cuidava de mim. Aí começaram a vender geladeira, casa, tudo, né? Até que ela ficou sem nada e não teve o que fazer, levar eu para outra família, né? Que foi para minha avó. Quem cuidou de mim daí foi minha avó, desde o meu aninho de idade até os 8, que foi quando ela chegou a falecer. E aí o que aconteceu ela faleceu? E aí quando ela faleceu, morava só eu, ela e meu tio. Meu tio, ele se tornou um pai para mim, né? Nós tinha cavalo, tinha fazenda. Aonde isso? Isso em Barbosa Ferraz. Barbosa Ferraz. E eu não me recordo bem o endereço, essas coisas assim, mas é a única cidade onde eu estudei por pouco tempo, mas eu lembro, minha infância toda foi lá. Foi bom? Foi bom sim. Uhum. Eu lembro ainda de quando eu era um menino, né, pegava as meias da minha avó para fazer bolinha e existia aquelas latas de zoia, latas de azeite, né, que a gente brincava de bets na rua. E chegava à tarde, ela sempre brigava comigo, né? Mas isso sempre foi divertido, sempre tive meus amigos por lá. Fazia bolinha de meia. Fazia bolinha de meia. Ah, eu também fiz isso. Ela tinha umas meias grandes, né? Então eu pegava umas 4 e já fazia uma bolinha muito legal. Então aí era motivo de brincar com a molecada. E é bom porque essa bolinha não quebra, né? Não. Excelente. Não. Então, aí o que aconteceu quando a tua avó morreu? A minha avó morreu, meu pai chegou um dia depois do velório dela, né? E foi algo bem triste. Eu era bem inocente. Eu fui aceitar a morte da minha avó com os meus 16 anos, quando eu percebi realmente que eu não tinha mais ela. Porque eu, com meus 8 anos de idade, eu fiquei brincando ali ao redor.
sabe? Teve o velório dela, foi algo que me vem à mente assim certinho. Uhum. Mas então, aí aconteceu tudo isso, meu pai ficou um pouquinho com a gente lá e aí ele falou que ia me levar pra casa dele, né, pra passar uns dias de férias, férias de julho, se eu não me engano, no colégio. Mas chegando lá, né, ele mudou a ideia. Ele falou que já tinha me matriculado num colégio, que eu não ia mais voltar a morar com meu tio, que é onde eu tinha meus amigos, né? Tinha tudo. Não tinha uma convivência muito boa com meu pai, porque ele nunca estava comigo, né? Ele sempre estava viajando também. E aí foi algo que pra mim foi não tão desesperador, né? Mas foi algo muito novo pra mim, que eu ainda estava entendendo o que eu ia passar pela frente. Isso é muito ruim quando você já está estabelecido numa cidade, tem os amigos e de repente você é tirado de lá. De repente, eu vivi isso, sei que dor que é isso. E aí você fica sem amigos. E esse pai, pelo jeito, você me falou que ele não tinha uma estrutura emocional, né? Não, ele, cada um sabia se virar, que nem eu já ficava sozinho em casa, ele trabalhava. É, um dos motivos de eu não ter dado certo de morar lá também foi por conta de madrastas, né? Ela não me quis por ter um amigo, que eu tinha um amigo meu, né, que ele ia lá na minha casa pra gente ir pro colégio. Então um dia eu tava atrasado, convidei ele pra chegar pra dentro de casa, tomar um copo de refrigerante, e ela chegou bem na hora, né? Falou que não era pra trazer piazada e tal. E aí parece que ela contou alguma outra história pro meu pai, enfim. Só sei que meu pai ele já não queria muito mesmo que eu estivesse ali, então ele me disse que ia levar eu pra conhecer minha mãe. Aí que veio a pergunta, minha mãe? Como assim minha mãe? Minha mãe faleceu, tal, que era minha avó, né? Mesmo sabendo que era mãe dele também, mãe do meu tio, ela era super minha mãe, né? Não existia outra mãe pra mim. E aí foi que ele falou assim, não, vou te levar então pra sua mãe lá em Curitiba, aqui em Curitiba, pra você conhecer ela, morar com ela e já era, foi simples isso. No outro dia ele já tava me levando. E como foi a tua sensação? Ah, assim, minha sensação foi sabe, foi a mesma sensação de quando ele me tirou do meu tio. Porque daí se acumula outra sensação, você vai para mais longe, você acaba lembrando da mesma sensação de, do seu tio, você vai para mais longe, você sente mais saudade dele, e aí ainda foi muito mais estranho quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu tinha irmãos, eu nem sabia, sabe? E foi bem complicado para mim. E como ela te tratou? Ah, acho que os 3 primeiros dias ela me tratou super bem, como filho mesmo, mas passou uma semana, já foi bem ruim, muito ruim mesmo. É, bastante coisa envolvia, tipo meu irmãozinho, né, que ele era também uma criança. É, rola aquelas coisas de irmãos, né, de fazer o outro apanhar, de um ter mais coisa do que o outro, né, e eu também não me sentia da família, né. Você apanhava, Lucas? Nossa, eu apanhava demais. Bastante. Bastante. Às vezes ficava até 5 da manhã limpando uma louça pra ela. Ela ficava levantando assim de noite pra ver se eu tava dormindo ou não, que ela queria as coisas realmente limpas. Enfim. São coisas bem bizarras, assim, às vezes, de lembrar. E. É isso. Dói. É bem triste, né? Mas enfim, tem. E foi dali que você foi pra morar pro lar? Foi dali. Daí eu cheguei aqui em 2009, eu tinha 9 para 10 anos, já tava fazendo 10 anos, já conheci ela. Aí quando foi, aí eu ia pro colégio, né? Às vezes ia de olho roxo, com manchas. E aí eu sempre fugia de casa porque eu não queria morar com ela. Até que no fim, vizinhos, né? Às vezes por ouvir eu apanhar, denunciava ela. Então foi aí que eu comecei a ir pra juiz, né? Só que o juiz, ele sempre queria saber de mim por que eu não queria morar com ela, né? E eu nunca dizia nada, eu era um menino calado, cabeça baixa e calado. Mas isso, o motivo disso é porque eu sabia que se eu falasse qualquer coisa, ela seria presa. E tipo, eu não queria ver minha mãe presa, mas eu sabia que se eu ficasse de boinha ali, eu ia pra algum abrigo, eu iria pra algum lugar, ficar tranquilo, né? E aí o juiz, eu acho que eu lembro o nome dele até hoje, o Catenassi, de Almirante Tamandaré. Catenassi. Isso, ele falou, né, ficou um pouco bravo comigo por eu não falar. Ele falou que eu ia pra Quatro Pinheiros, que lá era um lugar bem complicado, assim, pra mim, que era pra mim ficar de boa. Mas
foi algo bem estranho pra mim, porque eu não tava indo por causa de drogas, não tava indo por nada, não conhecia nada disso. Tava indo mais por não me dar bem com a minha mãe, né? Então Por... quer dizer que você não. Pode tomar teu sorvete, Não, Lucas. tranquilo. Você apanhava muito Uhum. e ia pro colégio machucado. Ia pro colégio machucado, sempre E aí machucado. você era um denunciado, você ia pro juiz e você não falava nada, porque você tinha medo que a tua Não, mãe não fosse falava presa. nada. Sim, até porque ela mesma, né, falou pra mim, Lucas, você quer... Ela tinha sempre a reunião primeiro com ela e depois com a gente, separado, né? Então ela saía da sala e falava, Lucas, você não quer ver sua mãe presa, né, e tal, Tinha uma né? chantagem aí. Era mais ou menos isso, mas eu já percebia isso, essa chantagem, né? Por várias coisas que a gente É. passou. E então eu resolvi só ficar calado. Ficar calado. E até que eu conheci a Quatro Pinheiro. Aí na Quatro Pinheiro cheguei Quatro lá. Pinheiros é um lar maravilhoso, né? Sim, nossa, lindo, lindo. Foi Lá feito em Mandirituba. foi feito construído pelo Fernando Góes. Maravilhoso. E eu cheguei lá, tipo, sem nada também, sem roupa, sem nada, nada mesmo. E lá era um lugar que você tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa para ganhar um chinelo, fazer isso e aquilo. Então foi um lugar que eu me identifiquei e consegui aliviar um pouco a minha cabeça e sem precisar fugir, sem ter que se preocupar com apanhar, com essas coisas, entendeu? É, o Góes, o Fernando Góes, era um paizão mesmo, missionário, né? E era muito legal a metodologia do Fernando, porque ele fazia a molecada gastar energia, trabalhar. Então tinha a quadra de esporte, mas também Sim. tinha a horta, né? Tinha a casinha do ser, que é onde você estudava, você chegava, tinha uma lição, mesmo que você não tenha lição lá, você tinha que ter. Ou você estudava, decorava tabuada, ou você desenhava, que foi um dom que eu tirei. Eu já desenhava um pouquinho, né? Mas lá foi um dom que eu aperfeiçoei. Eu não sabia o que era pincel, uma tinta guaxa. Então lá foi onde eu conheci tudo. Os lares, eles precisam gastar a energia do jovem, porque o jovem tem muita energia. E se ele fica ocioso na frente de um celular, de uma televisão, a mente começa a criar coisa errada, né? E ali, o Fernando, ele realmente fazia eles terem uma disciplina, e era rigorosa a disciplina. Os outros jovens que moraram comigo e que passaram por lá falavam que para ter um tênis tinha que carpir Tantas horas que nenhum chinelo, eu tinha que trabalhar 6 horas. 6 horas. E era tipo na reciclagem, ou carpindo a horta mesmo, ou limpando a granja, ou lavando o chiqueiro dos porcos, ou lavando os pratos do almoço, que não era pouco, era multidões, sabe? E, e também, assim, você trabalhava, lá existia um dinheiro, né? Tinha um dinheiro que chamava Mongueles. Então você acumulava as horas ali que você trabalhava, você ganhava 100 Mongueles. Então era a partir daí que também incentivava os meninos lá a trabalhar bastante. Olha que bacana. Então a gente não vê isso em muitos lares. Eles ganham tudo com muita facilidade e do jeito que ganham com facilidade jogam fora. Não valorizam. E aí quando sai com 18 anos não sabe o valor das coisas. E ali o Fernando não, ele realmente sentava, conversava, ouvia os jovens, era um pai mesmo, um mentor espiritual. E eu lembro que o Diorley falava que tinha que ficar cuidando dos animais até de madrugada, e aquilo fazia ele refletir, ele pensava, né? Então, olha esse tipo de educação, que coisa mais maravilhosa. E o castigo lá, o principal castigo que a gente tinha era ir na sala, ficar de castigo com o Fernando, lendo livro na biblioteca. Sabe, era desde manhã até a tarde. Você fica ali com o Fernando lendo um livro, você também. E era isso, o castigo era ter mais conhecimento, ter um livro na mão, ler. Que maravilha, né? É algo que a gente lembra até hoje, bem engraçado. A gente sabe que ele é um missionário, que ele está pela vida ajudando outros lugares, mas ele deixou uma marca muito importante. E aí, quando você saiu com 18 ou 19 anos de lá? Então, eu saí até acho que com 17 anos, um pouquinho antes. Eu fiquei 4 anos lá, sem visita de pai ou mãe, de ninguém, de ninguém. Chegava às vezes dia de encontro de família, a gente tinha que ficar num canto, né? Porque a nossa família não veio.
Então, várias coisas. Qual era o várias teu coisas. sentimento quando ninguém da tua família ia? Na verdade, era um pouco ruim, assim, porque eu queria que todo mundo conhecesse minha família, entendeu? Ou soubesse que eu tinha uma família. Mas, enfim, vários meninos lá também não tinham. Então, a gente acabava se enturmando. Às vezes, o meu melhor amigo também, a família dele não vinha. Então, nós era como amigos, a gente conseguia colocar outra coisa na cabeça. Sim. E, sei lá. Quem Era eram algo os bem... melhores amigos daquela época lá? Nossa, pior que tem vários. Tem o Paulinho, tem o Jota, né? Que naquela época a gente era bem meninos, né? Existia brigas e intriga, mas Normal, né? hoje em dia isso só fortaleceu bastante. Aham. Conhecimento e saber que O nada nos Júnior, abala. né? O Júnior era um menino que ele era fora do abrigo, né? Que a gente logo vai chegar nessa parte ainda, porque foi algo bem, bem legal que aconteceu. E, enfim, só tem mais uma pergunta. É muita coisa, É né? muita coisa, muita Tá. coisa. E quando é que você veio pra mim, Lucas? De que forma que você veio pra mim? Então, saindo da chácara lá, acho que na base de anos 2000, eu fiquei 4 anos lá, saí em 2016, 17, por aí. Não, foi em 2018 que eu saí de lá. Eu saí de lá e não tinha pra onde ir. Simplesmente, eu não queria ir morar com a minha mãe, porque antes de chegar na chácara, eu passei por uns 3 vezes num abrigo. Eu ia pra lá e ia acontecer a mesma coisa. Apanhava, até às vezes pior, né? Porque daí vinha as coisas que ela jogava na cara, né? Vinha, sabe, o fato dela não aturar, ter que ir em abrigo, ter que ir em audiências, sabe, envergonhar ela. Isso era algo que ela depois descontava tudo em mim, entendeu? Enfim, aí saindo da chácara, eu não tive para onde ir, então eu fui morar com um amigo meu, com a mãe dele, que ela praticamente me adotou, que é a dona Márcia, mãe do Juninho. Ele era um menino que morava na comunidade, pra cima da chácara. Eu fiquei uns 5 meses, acho que na casa deles, trabalhando no Ceasa, ali de Fazenda Rio Grande, trabalhando bastante, juntando um dinheiro, até que eu pudesse alugar uma casa. Sair dali, alugar uma casa. É, tinha todos os meus documentos, né, que a chácara fez pra mim e tal, mas foi algo pra mim que foi bem triste, foi uma despedida bem triste. Não foi algo que eu queria realmente, assim, porque eu não estava bem estabilizado, principalmente ainda com a minha mãe, né? Mas por problemas lá que teve na chácara, pelo, por muitos BOs assim que teve, né, e de meninos ter que ir embora da chácara, que estava um pouco fechando também, eu tive que sair, né, com os meus 16, 17 anos. Então fui morar ali com eles, né, tive muita confiança deles, até hoje eu tenho. Ela pra mim é uma mãezona e eu devo muito a eles ainda, me ajudou bastante. E saindo da casa deles ali, eu fui pedir daí uma oportunidade para minha mãe, né, para ficar ali pelo menos alguns dias, né, porque não queria morar em Mandirituba porque era muito longe, então eu queria ficar ali na casa dela para mim tentar escolher algum canto. Ela me deu um prazo de 1 mês, acho que no máximo, né, eu estava estudando no CB, já me matriculei lá terminando e eu também perdi um pouco, sabe, mas enfim. Daí não deu certo ficar com Não, ela. não deu certo de ficar com ela. Até que daí eu fui pra casa do Paulinho, passear assim um dia, passear um pouco. Ele trabalhava na Pasta da Criança, que é a Pasta da Criança no Capanema. É uma ONG, né, que é voluntária também. E aí eu conheci a Vânia, ele me apresentou, mano, você não tem pra onde você ir e tal? Tem a Vânia, e a Vânia, ela, parece que ela tem uma chácara, ela tá levando alguns meninos pra lá. Acho que já tinha levado alguns, ou acho que uns 2 meninos lá. Sim. Aí eu, posando na casa do Paulinho, no outro dia eu fui pro trabalho com ele, né? E aí servi de voluntário na Pastas também, bastante dias. E até que eu conheci a Vânia. A Vânia pediu pra mim ir lá na chácara, no evento que ia ter. E desde então eu fiquei por lá. Fiquei acho que uns 5 meses lá, fiquei um bom tempo lá, né, Vânia? Ficou 1 ano lá com a Foi gente. 1 ano. Aham. Nossa, é tanto tempo que eu já nem lembro. Mas foi muito tempo, muito tempo. Aí ficou, assim, desde que foi lá, morou lá, ficou com os meninos e aí fechou o teu estudo, né? Que tava com uma pendência nos estudos, Eu fiz que pra mim era um pré-requisito muito importante terminar os estudos, né? E
Não foi nada fácil, Não foi nada fácil, né? Porque era um local, não, um local super lindo, né? Mas é que nem aquilo, né? Nada é tão fácil, né? Para mim estudar eu tinha que ir de bicicleta, que era algo que eu gostava também de andar de bicicleta, é algo que para minha mente, nossa, me ajudava muito. E aí chegou o dia que eu saí da chácara, né? Saí da chácara e mais uma vez, né? Tentei falar para minha mãe para ver se eu podia ficar lá para mim tentar alugar uma casa, arrumar algum canto assim para mim, até que ela deixou, né? Fiquei lá e conheci alguém, né? Conheci uma pessoa, me casei, alugamos uma casa, a Vânia mobiliou praticamente a casa toda pra mim, deu fogão, cama, nossa, todo dia a gente vinha, trabalhava pra ela, continuei trabalhando pra ela, né, Vânia? Fazendo desenho, pinturas, né? Com ela eu conheci o Mago Jardineiro, que hoje eu me considero um profissional na jardinagem. Lá na chácara eu possibilitei para os meninos e para outros dos lares um curso de agricultura com o Mago Jardineiro. E aí ele foi lá, deu um curso de uma semana, a gente fez um retiro, foi bárbaro. E aí ele criou um vínculo muito bom com o Mago, assim como o Romualdo também. E aí começaram a trabalhar, né, abrir frentes de trabalho, que é uma das habilidades que o Lucas tem até hoje. Sim. Paisagismo, jardinagem, né? Teve com a Vânia também o curso que eu fiz, acho que da Quick Massagem, né? A massagem com o Hélio, né? Nossa, o Hélio, a Helenice. E aí eles fizeram muito trabalho, ainda fazem. Quando tem grandes eventos, eu levo eles para fazer. Principalmente o Lucas, que se destaca muito nesses trabalhos manuais, a mão dele é preciosa, né? E trabalhou também num outro espaço de uma empresa. Nossa, em vários, quando eu morava na chácara da Vânia, a gente nunca ficou parado ali, nunca ficou sem serviço, assim, sabe? Sim. Como não tinha como, assim, empregar logo de cara, então a Vânia tinha a Quick Massagem, tinha as empresas que ela tinha contato, né? Que nem já trabalhamos na Positivo, ali no Barigui, né? Quando tem um evento, o Congresso da Felicidade, a gente vai lá sempre. E a gente sempre viveu com dinheiro, sabe? Muito bem de vida, muito bem mesmo de vida, graças a Vânia. E aí, então eu saí de lá, né? Crescemos, né? E eu queria mudar um pouco, queria realmente trabalhar, viver um pouco a minha vida, ainda mais depois que eu tinha casado. Mas antes assim, continuamos trabalhando para ela, né? E estamos aí, até hoje. A gente tem uma ligação, né? Uma ligação que eu tava falando pro Lucas, ele falou assim, nossa, Vânia, é tão interessante isso, né? Que a gente vai, vem e se encontra. Porque eu ainda sou um menino que vive muito no meu passado, né? Então, às vezes, ao mesmo tempo que eu tô de cabeça baixa, eu tô pensando quando eu tinha 8 anos, tava brincando na rua. E às vezes, do nada, eu me vejo aqui em outra cidade, em outro local, em outro, sabe? Do nada, às vezes é meio desesperador, mas tudo novo. É algo que às vezes é difícil de explicar também. Sim. Sabe? A gente passou o Natal junto aqui, né? Fizemos o Natal com os jovens. Foi muito gostoso. Fizemos uma bagunça aqui, daí ele refez a borboleta. Trouxe o Júnior também. Veio Paulinho, Jota, tava muito gostoso. E aí eu disse pro Lucas, né? Eu às vezes sinto que são reencontros espirituais. Eu sou reencarnacionista. Então eu acredito que a gente tem vidas e que faz alguns laços, depois se reencontra. O Gustavo mesmo, que morou aqui comigo, ele fala, a gente já esteve junto numa outra vida, certeza absoluta. Então, são coisas que a gente às vezes pensa assim, mas qual é a minha família, né? Eu digo para você, Lucas, eu já tive várias mães nessa vida. A mãe que me pôs na terra, né, que é uma bênção, que já partiu faz muito tempo. Mas eu já encontrei uma mãe na África, uma mãe aqui, e eu senti um amor materno mesmo. E um pai espiritual, né, que é o Dr. Leocádio. Então, a gente às vezes encontra famílias espirituais pelo caminho.
Uhum. E vocês jovens que passam pelos lares, né? Assim, a marca que eu percebo é que tem muito o abandono, o sentimento de ser abandonado, né? Porque imagina uma criança que ela nasce, ela precisa do apoio e de repente ela, entre aspas, é abandonada. Abandonada, entre aspas, né? Foi para a avó. Mas aquela falta de vínculo com a mãe dá uma dor. É porque as coisas da vida, né, que te ensina a passar por altos e baixos é seu pai e sua mãe, né? Eles que vão te ensinar ali. Então, se eles não estão do seu lado, você acaba se tornando sozinho, mesmo tendo um parente. Mas, enfim, não é um pai e uma mãe, né? É o que eu penso assim às vezes. E eu percebo que no Lucas, né, em você, Lucas, tem muito essa coisa, o medo de ser abandonado de novo e de novo e de novo, a sensação de estar sozinho, né, da solidão, tanto que você já fala, não tem mais chance para mim, né? Não é algo que a gente acaba desistindo, né, porque é muita decepção, ou às vezes você realmente não consegue, então você já nem tenta. Às vezes você acaba mais levando isso pra mente, levar isso pra mente, às vezes é até pior porque você não se move, você fica ali, Paralisa. né? Às vezes dá uma depressão, ou não sei, toda hora você fica de coração partido, eu acho. Sim. E aí tem medo de tentar novamente no futuro porque acha que vai acontecer de novo. Sim, com várias coisas, né? Com várias coisas. Não é sobre relacionamento, né? Sobre, com várias coisas. Trabalho, com amigos, sabe? Até mesmo num desenho que você faça, você, sei lá, isso gera muita coisa. Atrapalha muitas coisas, na verdade. Sim. Então, o que eu te falo é que essas sombras do passado, se a gente não limpar na nossa inconsciência, no inconsciente bem profundo na alma, a gente acha que vai se repetir. E quando a gente acha que vai se repetir, o nosso presente fica amargurado. Entra a depressão ou a ansiedade, uma desilusão. Eu fico sem esperança, eu fico desiludido. E o futuro, a Deus pertence. O futuro, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não sabe o que vai acontecer com o planeta. O futuro é uma grande incógnita. O futuro é uma surpresa. Então, a minha proposta, Lucas, que eu faço para você, para os outros jovens, é fazer um ato corajoso de limpar esse passado. E hoje a gente tem técnicas para isso. Técnicas de reprogramações, técnicas de limpezas, aonde a gente consegue virar a página e começar de novo, começar de novo, começar de novo, para que o futuro seja diferente. Tem possibilidade do futuro ser diferente do passado. Uma, porque o teu futuro você nunca viveu ele. Agora, se o meu presente eu carrego a sombra do passado, O futuro vai ser consequência do seu presente, né? muito bem. O futuro vai ser uma consequência do meu presente. Então, é assim, eu quero muito, Lucas. Eu vejo o teu talento, eu vejo o teu empenho, você sempre está na busca, você está sempre esforçado, você é um rapaz bom, tem um coração maravilhoso, você é bondoso, você mostra isso desde a tua infância, né? A gente olha no teu olho e percebe que você é um homem bom. Eu me tornei, sempre fui isso, né? Mas sempre me tornei ser uma pessoa boa, mesmo com as pessoas que nos enganam, porque é o jeito de a gente trazer as pessoas por perto da gente, de ensinar, de transmitir, acho que confiança, e saber que nem se eu ajudar a pessoa que me fez mal, vai surgir uma pergunta na cabeça dela, nossa, como que ele tá me ajudando se eu tô enganando ele, né? Exato. Algo assim. Então, eu acho que ser bom, ser verdadeiro, tem algo melhor, né? Que se eu não fosse também nisso, cara, sei lá, eu acho que minha mente também teria explodido, né? Porque a gente Você tem sabe ser... que Einstein dizia, o título mais importante de se levar da Terra é o título de homem bom.
Isso é bacana. E isso você tem, isso você já tem esse título. Uhum. Então eu quero muito que a gente consiga nesse ano fazer um trabalho para você se libertar, porque com certeza tudo que você viveu no passado não tem culpados, né? A gente gosta de olhar e falar assim, não existem culpados. As pessoas fizeram o que elas podiam dentro da capacidade delas, né? Então se dá uma chance de ser feliz, se dá uma chance de encontrar uma pessoa legal no futuro, se dá uma chance de não ser mais abandonado, de não se sentir mais sozinho. O que é que você realmente quer, Lucas? Qual que é o teu maior desejo? É que nem a gente tá começando, né? No momento, sei lá, é só ficar bem cada dia que passa. Ter forças, é claro, né? E, sei lá, não esperar nada, né? Que eu sei que nada cai do céu, com certeza, mas tentar. Tô tentando, assim, fazendo meus trabalhos, vindo aqui com a Vânia, que nem eu não me dei bem com a minha mãe, mas às vezes eu vou lá, visito ela, né? Tipo, saber que também eu tenho uma mãe, isso é importante pra mim. Meu pai já não vejo há uns 12 anos, eu acho, pra mais, mas eu sei que ele tá vivo, então já é bom também, né? Já teve pessoas da minha família que morreu que até hoje eu fico triste, né? Que foi meu tio, ele morreu de câncer, que foi da onde meu pai me tirou, mas não não me despedi direito por ser uma criança. Então meu sonho era sempre voltar para lá e encontrar minha família de novo, mas hoje nem endereço, nem local eu lembro direito. Então às vezes por isso que eu penso que às vezes as coisas não é tão fáceis assim, mas também não são tão difíceis, né? Enfim. Vão se fechando algumas portas e outras não abrindo. Sim. Hoje você mora sozinho, Lucas? Hoje eu moro sozinho. Sozinho. Estão os móveis lá. Estão meus móveis lá. Meus móveis eu sempre falo que carregam umas coisas assim, mas é mais as lembranças. Sim. Né? Tipo, eu adorava cozinhar, adorava mesmo. Adorava fazer minhas coisas e hoje em dia não faço muito isso. Vamos trazer a alegria de viver para esse rapaz, então. Né, Lucas? Ei, rapaz. Não gosto de falar disso. Não vou chorar na frente da câmera, não. Não, mas é algo, sei lá. É muito legal quando o Lucas me chama de... Como que você me chama? Mãe Vânia. Falei, e aí, mãe Vânia, tudo bem com a senhora? Então, você viu? São mães que vão aparecendo no universo. Nossa, né? ela é uma pessoa que, cara, sabe, às vezes me ajudou muito, muito. Me ajuda até hoje. Muito, muito, muito. Nossa, demais, demais, demais. Demais, demais. Até hoje, eu acho que sempre vai me ajudar toda vez que eu lembrar, assim, da guerreira que ela é, entendeu? Porque, nossa, é muito bom. O que ela faz, o trabalho dela é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É isso, Lucas. Obrigada por você ter aberto a tua vida, né? Ter mostrado. Nunca conversei, eu acho que assim, nem com a senhora a gente já tinha conversado isso. Em detalhes, não. E se eu for falar em detalhes, bem em detalhes assim, vai aparecer uma coisa ou outra, meio sem entender, mas, cara... É muita coisa. Muita coisa. É muita entendeu? coisa. É uma vida gigante em pouco tempo, né? Eu sinto assim, é um guerreiro, é um sobrevivente, tem muita experiência de vida, e eu vejo muitos jovens em casa que tem tudo e que se lamentam. Muita gente que tem tudo e reclama. E então, é por isso que foi um dos motivos de eu fazer esse vídeo, porque tem tanta gente que precisa ouvir a história desses jovens que realmente estão ralando porque tem
um lado emocional precisando ser curado, e esse lado emocional é bem difícil. Uma coisa que eu já fui aprendendo, né, que é, tipo, eu não falava com a minha mãe, nem nada, não gostava dela, sabe? Mas conforme eu fui crescendo e meu diálogo foi mudando, meus estudos e tal, e saber conversar com alguém, comecei a conversar com a minha mãe, com meu padrasto. Meu padrasto é um cara também que foi muito gente boa, me ensinou. Eu trabalhei quando eu era criança ali com eles, ali eu trabalhava de pedreiro. Eu tinha sempre que sair com ele, porque senão eu ficava em casa apanhando, né? Eu limpando uma louça. Então, a partir de hoje, eu sei sentar uma cerâmica, sentar um tijolo, fazer um telhado, graças a ele, né? Mas, assim, eu fui treinando. Eu sei que eu ainda não perdoei meu pai nem minha mãe, mas eu tenho um diálogo com eles. Eu sei conversar com eles baixo, sem querer gritar, como eles faziam comigo, né? Porque a minha família é assim, é sempre falar gritando, qualquer coisinha já tá dando briga, né? Então, eu mudei isso. Se eu for nessa onda, nunca vai melhorar, né? Uhum. Então, cada 3 meses, né? Mas eu vou lá sempre ver minha mãe. E é isso. Eu moro do lado, né? Ninguém vem me ver também, mas enfim. 12 anos sem ver o pai. 12 anos. E ele mora onde? Não sabe. Não sei. Não sei. Aham. A última vez que eu vi ele, né? Que daí eu tive que ter aquele diálogo com ele, porque ele simplesmente me abandonou com a minha mãe ali, não me deu pensão, né? Hoje fala pensão, mas eu acho que pra mim seria me ajudar, né? Com alguma coisa, né? Ele não me deixou nada, 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 nada. Daí ele me disse que agora ele cuidou de mim por tantos anos, que agora era a vez da minha mãe, sabe? Então achei um pouco absurdo isso, fiquei quieto até ele falar do meu tio que morreu de câncer, só que ele não falou de uma maneira legal, ele falou de uma maneira criticando meu tio, né? E aí que eu falei pra ele, mas poxa, ele faleceu, né? E ele era um cara que ele podia ser tudo isso aí pra você, mas ele era um pai pra mim, estava do meu lado sempre, né? Até você me tirar de lá. Aí meu pai, sei lá, eu acho que ele se sentiu um pouco revoltado, sei lá, esperava por isso algum dia e depois nunca mais apareceu. Nunca mais mesmo. As pessoas também carregam seus remorsos e suas culpas e não dão conta disso. Eu já tentei curar isso um dia, né, na data do meu aniversário, mandando um oi pra cada um deles, entendeu? Falando, ô, hoje é meu aniversário. E aí, imagina você falar pro seu pai que hoje é seu aniversário, ou pra sua mãe que hoje é seu aniversário, tentar lembrar eles, e eles nem te responder. Então, essas datas pra mim hoje em dia é o dia que eu quero realmente passar sozinho, assim. Não é por nada ou por estar triste, é por tipo, ser mais fácil, eu acho, de viver, entendeu? Pra não criar tanto aquela expectativa, aquela animação para que o próximo seja a mesma coisa. Sim. Por isso que no Natal eu quis trazer vocês, porque a maioria dos jovens falam que são as piores datas, né? Que se sentem muito sozinhos. E foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu, pelo menos, dei muita risada. Nossa, fiquei com uma que doendo. Ainda fui embora junto com o Paulo, né? Que a gente, a Vânia, nossa, deu aquele dia pra gente skate, fizemos aqui grafite, brinquemos, ganhamos cesta básica, né, Vânia? Dividimos aqui com a galera e foi meio até difícil levar embora, porque a gente tava de ônibus, né? Mas levamos, fomos lá pra Mandituba, fizemos a nossa ceia de Natal, maravilhosa, que é uma coisa que nunca tive com a minha família, assim, nada, nada, nada. No abrigo, cada criança vai para o seu lar e os educadores também têm a família deles, então a gente sempre ficou ali sozinho ali e é isso. Uhum. Quem sabe vai abrindo um portal de outras possibilidades, né? Quem sabe o futuro pode ser melhor. Vamos ter esperança, né? Sim, não, no meu futuro eu quero que seja melhor, com certeza. Eu Sim. ter minhas coisas. Talvez eu pense, meu Natal não seja isso por eu não ter as minhas coisas, mas o dia que eu tiver totalmente uma estabilidade e tal, eu posso mesmo preparar, né, uma ceia, Sim. chamar amigos, né, e Isso. se torna divertido, né? Claro, com algo certeza. Que a gente pode construir aí. Exatamente. Show de bola. Obrigada, Lucas. Gratidão, mãe. Fica de pé aqui. Obrigada por ter falado, viu? De nada. Vai ajudar muita gente, sabe? Espero que ajude, ó, em fé.